modelos da Alfa Romeo são feitos com uma boa dose de paixão. Os conversíveis da marca têm um gostinho todo especial. Por essa razão, resolvemos reunir nessa tarde de sábado 2 exemplares de um modelo que dispensa apresentações, a Alfa Spider. Essa é uma Spider Veloce de 1974 e além do desenho Pininfarina se destacam também as rodas com sobrealhos cromados e algo que eu gosto bastante, as bolhas de acrílico nos faróis. Já na releitura de 1995, o design é o ponto forte, com destaque principalmente para as rodas de 16 polegadas e a frente marcante. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos gravando mais uma matéria dupla, e não é qualquer matéria dupla, é uma matéria dupla fantástica com 2 modelos da Alfa Romeo, ou com um modelo só, se a gente considerar assim, muito legal, que é a Alfa Spider. Começando por aqui com a versão de 74, essa é a versão Veloce, estamos olhando aqui alguns detalhes, é um 2+2, espaço típico, né, e apertado para quem vai atrás, aqui a padronagem do banco, detalhe especial aqui para o encosto de cabeça, é um acabamento legal das Alfas. Olhando o painel aqui, o painel é um ponto forte, a ergonomia é um ponto forte, vou falar daqui a pouco quando for guiar. Olha onde fica a posição do câmbio. Aqui os mostradores também. Olha que coisa mais interessante, toca-fitas de época. E o volante, esse volante de madeira com a buzina aqui, que é um detalhe, né? O volante um pouco mais fundo aqui no centro. Mostradores grandes. Um carro totalmente clássico e muito gostoso de andar. E agora nós vamos dar uma olhada na sucessora dela, na releitura, que é a Spider 95. Muito bem, agora a Spider 1995. A Spider clássica está aqui, ó, olhando a gente. E a 95, agora vocês vão ver quanta coisa ela tem em comum. Bom, é um Roadster, nesse caso, 2 lugares. Aqui está a capota, debaixo dessa peça. Aqui o detalhe do banco, e reparem aqui nessa costura da Alfa Romeo, que é um detalhe muito clássico desse carro. Bancos esportivos, e aqui o painel que tem muitas coisas em comum, inclusive. Vejam aqui os mostradores, como na Alfa clássica e nessa Alfa 95, bem legal. Transmissão de 5 marchas, aqui o rádio foi colocado aqui, e naquela era mais para cima, né? Volante de 4 raios, o volante não é tão esportivo, mas também tem um revestimento em couro. E os mostradores aqui, eles também são inspirados na versão clássica. Bela tarde de sábado, um conversível e muita estrada aí pela frente. Hoje estamos andando novamente num carro bastante especial,
no carro da Alfa Romeo. Outra coisa de falar sobre a Spider de maneira geral é que ela foi lançada em 66, aquela versão era chamada de osso de sépia, a versão chamava Dueto na época, e ela é conhecida como osso de sépia em termos de design. A sépia é uma espécie de lula, é um molusco, né? E ela tem um formato côncavo, e é justamente como a carroceria da primeira Spider, da Dueto. Essa é uma Veloce, um carro que fez bastante sucesso aqui no Brasil. A gente ouve aqui o som fantástico do motor. Motor de 2 litros, 4 cilindros, com 2 belíssimos carburadores Delorto. Essa é a versão europeia. A versão norte-americana contava com uma injeção mecânica da Spica, que não é tão boa quanto os carburadores. E o mais legal é você acelerar o carro e ouvir os Delorto trabalhando. Esse carro tem umas particularidades, como por exemplo o fato dele estar com o mesmo dono há 18 anos. Muita história, o proprietário é apaixonado pela marca. Isso que é o mais gostoso, né? Cada proprietário que você conhece tem uma história própria com o carro, com aquele modelo. Vale lembrar também que a marca venceu as 24 horas de Le Mans na década de 30 e a partir daí começou a desenvolver muita coisa para os carros de rua. Bom, o Enzo Ferrari mesmo foi mecânico da Alfa. De modo que nós temos transmissão de 5 marchas, freios a disco nas 4 rodas, além do motor de alumínio que eu já citei. Além disso, como eu falei ali na visão em primeira pessoa, nós temos uma outra qualidade que é ímpar nos Alfa Romeos, que é a ergonomia. Posição do câmbio é muito boa, posição de dirigir também, você fica com os braços curvados, né, que é a posição correta, e consegue aproveitar toda a esportividade desse motor de 132 cavalos. E quem gosta de cinema já deve ter visto um filme muito clássico do cinema automotivo, como eu costumo dizer, que é justamente A Primeira Noite de um Homem, o Dustin Hoffman. Naquele caso é uma Dueto, e no filme o que é legal, vale a pena assistir, o Dustin Hoffman dá umas belas esticadas com ele, dá para ouvir bem o core esportivo. Então, um filme indicado, fica mais um filme na lista aqui da garagem. E agora, depois da clássica, chegou a vez de andar na versão mais moderna. E aí que a gente pode ver como o carro evoluiu, como a Alfa Romeo evoluiu, e mais do que isso, como até o próprio modelo de carro esportivo evoluiu, né? Essa Spider foi lançada em meados da década de 90 e já trazia uma série de tecnologias novas, né, sem dúvida nenhuma. Ela é uma releitura que a Spider continuou sendo fabricada, aquele modelo clássico lançado em 66, ele continuou sendo fabricado durante os anos 70, 74, como aquela, 80, até o início da década de 90. E a Alfa estava precisando de algo novo, estava precisando de um estilo diferente, de um estilo realmente contemporâneo. E assim nasceu essa Spider, que na minha opinião é um dos desenhos mais bonitos do estúdio Pininfarina. Além
ouvindo o ronco do motor. Esse ronco é música para os ouvidos. Voltando, na minha opinião, um dos desenhos mais bonitos do Estúdio Pininfarina, um dos projetos mais bonitos, justamente porque ela não envelhece. Você pode olhar ela sob qualquer ângulo, ela parece um carro que foi fabricado no ano passado ou no outro. E, como eu já falei em outras matérias, quantos carros conseguem ficar assim sem sentir a passagem do tempo? Motor V6 de 3 litros, motor histórico também da Alfa Romeo. O motor ele foi criado, é conhecido como V6 Busso. É um projeto que fez muito sucesso na casa de Arese. Ele inclusive equipou a 155 que venceu a DTM. Era uma variação do motor, era um motor de 2,5 litros. Esse aqui tem 3, mas a ideia era a mesma. Também ele era colocado de forma longitudinal e não transversal. Ele tem aqueles coletores cromados, só de você olhar você já acha incrível, sensacional. Tração dianteira, o que na época muitos jornalistas criticaram, né? Putz, Alfa, faz um carro esportivo com tração dianteira. E ele consegue ter um desempenho bastante satisfatório e realmente não fica saindo de frente, ou você não sente toda aquela pressão em excesso, né, do carro querendo escapar toda hora. Esse som é incrível. Esse som de Alfa V6 é uma das coisas mais lindas que alguém pode ouvir, o que um gearhead pode ouvir. Bom, além disso tudo, ele tem a suspensão independente com braços de alumínio e uma divisão de peso bem curiosa, 67% na dianteira e 43% na traseira. Incrível! Bom pessoal, me despedindo novamente com dois belíssimos carros. Em breve nós vamos ter mais Alfas aqui na garagem, vai ter um 55, um 56 V6, vai ter até uma 159. Então vocês não perdem por esperar no bom sentido da palavra. A gente se vê. Tchau, tchau.